O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, mais uma vez está no ar o programa Medicina em Destaque, trazendo para você curiosidades, conhecimentos acerca da nossa ciência e de nossa arte milenar, desta profissão que faz com que todos aqueles que a exercem em nome de um hino sagrado em defesa da vida e em defesa da saúde. Trazemos aqui convidados especiais que sempre têm muitas informações para nós, para você leigo, para todos os profissionais de saúde, estudantes e profissionais e assim por diante. Hoje nós temos um convidado especial que veio de terras longínquas, lá da capital do Piauí, lá de Teresina. Nós vamos falar hoje com o Dr. Helder Servil, e ele que é cirurgião e vai trazer para nós, e testemunho de Jeová, vai trazer para nós algumas informações acerca de transfusão de sangue, né? Das medidas terapêuticas que envolvem as questões transfusionais. A medicina, durante muito tempo, utilizou e utiliza desse recurso terapêutico, mas pode existir alternativas para essa conduta a fim de que possamos evitar a transfusão sanguínea? Por que nós utilizamos e por que o Testemunho de Jeová seguiu esse caminho e quais as orientações previstas, né, no livro sagrado para que nós não façamos o uso das transfusões? Nós vamos começar com o Dr. Helder Servil, mas antes disso nós vamos chamar aqui toda a equipe em poesia da Ultraplast, nosso patrocinador. Grupo Ultra Descartáveis, com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil. O Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. Olha aqui, mais uma vez o programa, agradecendo a Deus por mais um dia cedido, mais um programa que está no ar aqui para você, telespectadores, nosso programa no canal 525 da NET, claro, aqui na TV Mar, toda essa equipe. Nossos agradecimentos mais uma vez por essa acolhida. Professor Helder Servil, seja bem-vindo ao nosso programa. Inicialmente, nós fazemos um preâmbulo no nosso programa para falar da pessoa, né? Dessa pessoa que vem aqui, desse profissional que faz, como disse, esse hino sagrado na sua arte médica. E de onde nasceu o professor Helder Servil? Primeiro, obrigado pelo convite, professor Gerson Odilon. Gerson, até lembrar que é o nome do amigo meu e Odilon é o nome de um professor de gastro. Não fica fácil esquecer, né? Não esqueço, não. Bom, eu nasci em Teresina, Piauí, né? E 1969, né? Estou com 54 anos. E em 1986 eu fiz vestibular para medicina, em 1993 estava me formando e logo em seguida entrando no curso na residência em cirurgia geral, né? E foi quando eu teve esse período, eu tive contato com pacientes do Testemunho de Jeová, que eu não sabia que nem existia, né, essa religião do Testemunho de Jeová. E comecei a estudar a questão do tratamento sem transfusão de sangue, que a gente tinha naquela época. E uma coisa que eu me apaixonei foi autotransfusão.
Então, na hora que eu terminei o curso de medicina, eu já fui pegando aparelhos de autotransfusão. Naquela época nós tínhamos um aparelho chamado transfusão, bem simples, né? Barato, ele não era computadorizado, não era uma máquina, mas podia ser feito. E eu ligava para professores meus, tiver uma cirurgia que vai ter grande sangramento, me chame que eu quero realizar autotransfusão. Então, cirurgia cardíaca, torácica, os traumas, nos traumas eu pegava muito ortopédica, então saí fazendo autotransfusão e pegando muita experiência, né, com isso, né. E os estudos foi continuando, né, e ao mesmo tempo a autotransfusão no mundo, né, estava se criando não só para testemunho de Jeová, mas já estava vendo benefício para a população em geral, né. Então, hoje em dia, até a própria Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que se use essas técnicas sem transfusão de sangue na população em geral, né? E criaram até um termo para isso, né? Que é o PBM, né? PBM. Quem nasceu primeiro? Foi o seu interesse pelas grandes cirurgias que envolvem a transfusão? Ou você já era testemunho de Jeová e aí começou o interesse? Não, foi tudo junto. Porque, eu sou a minha família tradicional católica, né? E eu tive o contato com o Testemunho de Jeová já quase no final do curso de medicina. Certo, perfeito. E aí as duas coisas, eu me apaixonei pelas duas coisas. E, bom, aí você tem conhecimento de uma medicina tradicional, né? Onde a hemoterapia transfusional é uma conduta consagrada e aí houve um conflito, chegou a ter um conflito e que fundamentação lhe convenceu, né? Tem algumas referências bíblicas como em Atos dos Apóstolos, né? Mas assim, foi exatamente a referência, foi a filosofia ou a orientação do grupo religioso Testemunho de Jeová? Na verdade... Da religião, chama religião mesmo? Religião, isso. Mas isso, doutor Gesso, foi uma coisa muito lenta, né? Foi 3 anos estudando, então a coisa foi mudando aos poucos, não foi algo assim que... De súbito, subiu, né? Não, foi aos poucos, eu estudando, demorou uns 3 anos, né? Até para mim entender que eu me apaixonei, foi depois, mas foi aos poucos. Eu digo que me apaixonei, mas foi aos poucos. O que eu me apaixonei mesmo rapidamente foi a possibilidade de fazer a autotransfusão. Né? Quando você vê o resultado da autotransfusão, comparando com a transfusão de banco de sangue, é diferente. O paciente, então, o que é que tem? Quer dizer, a autotransfusão pode ser feita, não é isso? Sim, do próprio sangue, na hora da cirurgia, né? O que diz a referência, assim, para não permitir a transfusão do ponto de vista religioso, terceiro, né? É segundo, mas de terceiro. Do ponto de vista religioso. Pronto. Então, o ponto de vista religioso, Atos 15, 28 e 29, né? Ele fala que nós devemos nos abster-se de sangue. Lógico que vai depender da interpretação, mas abster-se de sangue, se eu pedir para abster-se de álcool, eu não posso injetar na veia, né? Alguém pode dizer, não, mas naquela época não tinha transfusão, mas a palavra foi abstenção. Então, a interpretação seria nesse sentido, de algo mais amplo do que só beber, né? E tem o outro lado foi o resultado de se tratar sem transfusão de sangue, né? Que demorou muito para termos evidências médicas suficientes para dizer agora funcionou em pacientes que recusam transfusão de sangue tão bem que nós temos a obrigação ética de colocar nos pacientes esse mesmo tratamento, os pacientes que aceitam sangue, para diminuir a mortalidade devida ao sangue. Mas assim, a abstenção de sangue seria uma ilicitude tão grave a ponto de, em algumas condições de risco, fazer a transfusão? O que é que tipo de pena, né, para aquele que faz o uso, ou que permite, obviamente, dentro de uma liberdade, né, de fazer uso do sangue? O senhor diz a pessoa a pena... Seria um pecado e, obviamente, teria uma penalidade do ponto de vista, sei lá, vindo da divindade. Não teria direito ao céu, vamos supor? Não, na verdade, a Bíblia, ela pede para a pessoa abster-se de sangue, né? Sim. Mas ela compara com outros pecados também, no mesmo texto lá, se a pessoa for ler, né? Mas
Isso não quer dizer que uma pessoa que cometeu um erro, agora acabou para ela, existe a misericórdia, o perdão. Isso, né? Perfeito. Então, cada caso tem que ser analisado com cuidado, né? Tanto é que, na época de Cristo, teve aqui na Terra, ele ia atrás dos pecadores, não de pessoas que eram perfeitas. Verdade. Também, né? Mas a questão que me fascinou mais foi a questão mesmo da prática, da vantagem de não se usar sangue. Não por questão religiosa, que é importante de respeitar o direito do paciente, né, de decidir, mas quando a gente compara um paciente de cirurgia cardíaca, né, que você faz o padrão de transfusão de sangue e depois você compara com outro que não recebe sangue, você utiliza o próprio sangue dele, você vê a evolução é diferente. O que não recebe sangue evolui melhor. Além de alguns outros riscos inerentes à transfusão, né? Você pode elencar quais são os possíveis riscos mediante uma transfusão? Primeiro seria uma rejeição de fator RH ou qualquer coisa desse sentido. Essa parte desses riscos aí, para mim, é a que é menor. Né? Aí tem um vídeo que mostra, né? Depois a gente pode mostrar, o maior, que quando a gente fala dos riscos, você tem risco de contrair AIDS, né? O vírus da imunodeficiência adquirida. Em 1988, a organização lá dos Estados Unidos, a autoridade lá de saúde, pediu para que não transfundisse os pacientes baseado na hemoglobina de 10, e sim de 7. Quer dizer, os pacientes iam ficar mais anêmicos. E eles acreditavam que isso ia prejudicar a evolução do doente, mas diminuía o risco de contrair um vírus, né? Hoje em dia, as transfusões de sangue são mais seguras nesse ponto, né? Sim. E a pessoa, isso é uma ponta de um iceberg que você está vendo o risco de doenças, mas o que está abaixo é que eu gostaria de mostrar o que as pessoas não veem sobre as transfusões de sangue. Perfeito. Então, são vídeos? São vídeos pequenos, dá para a gente ver. Por favor. Transfusions are so ingrained in clinical practice that in many clinical situations, a significant number are given to alleviate physicians' discomfort rather than care for the patient's needs. Transfusion practice is based on behavior rather than evidence. We really must change transfusion medicine practice. There is no other alternative, and there is a sense of urgency. This change will be from a product focus to a patient focus, and this is what we're referring to as patient blood management. Então há uma preocupação não só desses médicos, como da própria Organização Mundial de Saúde, né, sobre o risco da transfusão de sangue. Mas esse risco não é o risco de contrair uma doença, que é preocupante também, não estou querendo amenizar isso, né? Mas isso é bem amenizado com os cuidados, né, que o banco de sangue tem. Mas o que ele está falando aí é dos resultados. O resultado, o que é que acontece quando eu comparo uma cirurgia com sangue com uma cirurgia sem sangue? Quem é que evolui melhor? Quem é que tem mais mortalidade? Quem é que tem mais trombose? Quem é que tem mais infecções, né? E eles compararam os pacientes, né, graças ao princípio da bioética de aceitar a autonomia do paciente de recusar a transfusão de sangue. Então, eles comparavam aqueles pacientes que foram tratados da maneira como ele desejou com os pacientes com tratamento padrão. E eles viram que a diferença é melhor, é bem melhor até, diminui a permanência hospitalar, a mortalidade no grupo que é tratado sem sangue. É por isso que eles dizem aí, né, que nós precisamos mudar o padrão transfusional, né? Você fala uma referência seria um parâmetro, por exemplo, a hemoglobina baixou de 10 para 7, né? Mas quando está em 7, é aceitável mesmo o testemunho de Jeová ou eles criam uma objeção? Não, o testemunho de Jeová, a posição dele em relação à transfusão é zero, né? É zero, né? E é não aceitar, né?
Essa questão de 10, 7, 8, 9, isso aí é uma tolerância médica para transfundir ou não, né? E esse parâmetro, ele é baseado, ele mudou, né, de 10 para 7, e isso começou a mudar em 1999, né? O médico, Dr. Herbert, canadense, ele estava preocupado em manter o paciente com hemoglobina de 7 na UTI. Olha, pela lógica, né, o senhor deve concordar que um paciente que está com hemoglobina de 10, hematócrito de 30, né, está menos anêmico do que quem está com hemoglobina de 7, hematócrito de 21. Certo. Quanto mais anêmico, pior a evolução desse paciente. Só que por orientação, para evitar aumentar o risco de contrair doenças, pediram para só transfundir com um nível 7. E ele fez um trabalho multicêntrico, várias UTIs, né, em que ele queria provar que ali não compensava o risco, evitar o risco de transmissão de doença, mas você aumentava a mortalidade do paciente porque ele está mais anêmico. Então, em 1999, ele comparou transfusão de 7, transfusão de 10. E, para surpresa dele, né, e dos colegas, quem estava evoluindo pior é aquele que estava com anemia menor, mas corrigida com sangue. Você corrigiu aquela anemia com sangue. Diferente de você corrigir sem sangue. Quando você corrige com sangue, você, em vez de melhorar, melhora a anemia, mas você piora o resultado. Essa é uma pesquisa multicêntrica. Né? Esse de 1999, sim, do Dr. Herbert, né? Foi a base para outros médicos. Inclusive, ele não queria, quando ele viu, conta-se, né, que os colegas contam que ele não queria publicar o trabalho, que estava indo contra o raciocínio inicial. Só que os colegas disseram, não, vamos publicar, porque outros nossos colegas vão criticar, vão achar um viés ou vão repetir isso. E foi repetido até no Brasil. No Brasil fizeram um trabalho semelhante, comparando mais com menos. Menos ganhou. Daí onde veio aquele jargão médico, menos sangue é melhor para o paciente. Mas, contudo, é inserido como conduta terapêutica uma outra opção, né? Por exemplo, um colóide e outro que venha substituir. Por exemplo, não é só com o soro que você vai fazer, o fisiológico ou o soro glicosado, que vai substituir, porque você vai diluir mais ainda, mais essa hemoglobina. Deixa eu lhe dizer que ele não estava comparando tratamento com sangue com tratamento sem sangue, não. Ele estava comparando níveis diferentes, manter um paciente com 7 de hemoglobina ou manter com 10. Para me manter com 10, eu tenho que transfundir mais. Para manter com 7, eu transfundo menos ou não transfundo, né? Esse ponto que o senhor mencionou aí da questão, essa questão aí é que o tratamento da anemia, ele envolve ou você realizar estímulos, no caso da eritropoetina, ferro, vitaminas, ou você usa a transfusão de sangue, né? Sei. Agora, a questão do colóide, soro fisiológico, é mais para uma questão da hemorragia mesmo, do choque hemorrágico, né? Mas eu acho que ainda tem outros vídeos aí que na sequência a gente vai chegar nesse ponto aí. Por favor, Emerson. In 2006, Tinmouth and colleagues analysed the association between red blood cell transfusions and increased mortality and morbidity in the critically ill. They wrote, "We have witnessed a dramatic paradigm shift whereby red blood cell transfusions, once regarded as one of the great advances in modern medicine, are now considered harmful in some clinical situations." In 42 of the 45 studies that Marek and Corwin reviewed in 2008, they found the risk of red cell transfusion outweighed the benefits. The risk was neutral in 2 studies, and the benefits outweighed the risks in only a subgroup of 1 study. They concluded, "Our analysis suggests that in adults, intensive care unit, trauma and surgical patients, red blood cell transfusions are associated with increased morbidity and mortality, and therefore current transfusion practices may require re-evaluation." É um trabalho para ser publicado assim que chocar algumas opiniões tradicionais, né? Onde toda a história da medicina, a questão do transplante, assim, vem quebrar paradigmas, né? E
isso chamou a atenção da Organização Mundial de Saúde, não só esse, né, como vários outros trabalhos. Eu acho que tem só uma foto aí do nosso colaborador puder botar aí, que depois do vídeo tem uma foto, né, que era bom a gente colocar para chamar, a gente comentar um pouco sobre isso. Pronto. Essa foto aí, isso é o Dr. Steven Frank, né? Ele é chefe, o diretor do Centro de Medicina e Cirurgia Sem Sangue. E o Hospital Johns Hopkins, né? Ele não foi o primeiro a abrir um programa de cirurgia sem sangue, né? O primeiro foi lá em 1983, na Yorba Linda, cidade de Yorba Linda, Califórnia. Mas ele mostra aí a comparação, que a gente falou, entre o resultado de se tratar com sangue e de se tratar sem sangue, né? No caso aí, ele comparou 294 testemunhos de Jeová submetidos a grandes cirurgias, pacientes de UTI. E veja a primeira coluna ali, que é a da morte, né? A da morte, ela é quase 4 vezes maior no grupo que foi tratado de maneira convencional, com sangue. 2,7 a mortalidade do grupo que recebe sangue e 0,7 a do grupo que foi tratado sem sangue, comparando coisas iguais, né? Risco ajustado. Então, ele comparou situações semelhantes, né? Mas você vê também que salta os olhos também a infecção e o evento trombótico é maior no grupo que recebe sangue. Então, isso também vai para a Organização Mundial de Saúde. Ela analisou mais de 226 trabalhos e chegou a essa conclusão da necessidade de aumentarmos, de diminuirmos aquela mortalidade do paciente que recebe sangue, diminuindo as transfusões, né? E, às vezes, só precisa fazer pouca coisa, não precisa nem muito recurso, né? Acho que ele já pode tirar, acho que já deu para a gente entender aí o problema. Sim, isso aí da Organização Mundial de Saúde, ela mostrando que nesse documento de 2021, ela pedindo urgentemente a necessidade de implantar o Patient Blood Management, que é o gerenciamento do sangue do paciente, que é exatamente você dar atenção ao próprio sangue do paciente como uma capacidade maior de salvar a vida. Não estamos dizendo que o sangue do banco de sangue seja incapaz de salvar a vida. Estamos falando do resultado de um tratamento com o outro. E ela pediu isso em 2011, né, para os Estados-membros da Organização Mundial de Saúde, mas ela viu que não teve muita divulgação, né? Agora, 2021 para cá, ela tornou a pedir agora com urgência, né, que temos que baixar essa mortalidade. A gente achava o contrário, né? Eu mesmo, quando comecei a estudar tratamento sem sangue, acreditava que os pacientes que não recebiam sangue tinham uma mortalidade maior, mas não tão grande que fosse proibido você tratar uma pessoa sem sangue. E esse resultado aí me surpreendeu, porque, na verdade, esse tempo todo, quem está com uma mortalidade maior é exatamente o grupo que está recebendo sangue. Daí a preocupação da Organização Mundial de Saúde. É um tema, assim, inicialmente, quando a gente trata dos princípios bioéticos, né? Do princípio da autonomia, onde existe a autonomia do paciente dizer não quero, né? Existe a autonomia do médico por questão de objeção de consciência, ou seja, eu não vou acompanhar esse paciente porque eu quero fazer sangue e ele não quer. Isso. Não é? Isso. Então, tem que respeitar os dois lados. Tem que respeitar os dois lados. Mas, assim, dentro ainda desse mesmo princípio da autonomia, a gente vê a questão dos vulneráveis. Por exemplo, um doente mental de uma criança, onde será representado por um tutor, curador nesse sentido. E aí vai se valer da autonomia dele e da vontade, né? Um outro princípio que se trata bastante é o princípio da beneficência, dentro da bioética. E aí é necessário que esse profissional tenha um preparo, né? Tenha discutido isso até no período da graduação. Você vê que eu fui analisar esse estudo no final da sua graduação, início de residência. Né? E a outra questão do princípio de justiça. São os 3 princípios principais da bioética, existem outros, mas assim, que ficam secundários a esses 3, onde é justo, né, alguém deixar de fazer quando deve fazer, ou alguém fazer
né? Ou não fazer quando há a questão da sua objeção de consciência. Então, se discute bastante. Então, sobre a ótica da bioética, o que você tem a analisar com relação a esse princípio dos vulneráveis, né? Hipossuficientes, ou seja, não tem uma representação legal nessa conduta? Bom, esse trabalho aí da Organização Mundial de Saúde, ele chama a atenção que os pacientes pediátricos também têm aumento da mortalidade com transfusão de sangue. Sim. O problema é que o paciente pediátrico, a criança, como você falou, ele não responde por ele, né? E aí o médico, ele tem aquele dever de acordo com a justiça, né, de achar que o paciente está em iminente risco de morte, ou achar ou concluir, né, em que ele vai usar o tratamento que for exigido para aquele caso. Então, muitos pacientes, crianças, né, filhos de testemunho de Jeová, eles recebem transfusão de sangue devido a essa imposição da justiça, né? Pode ser tratado sem sangue? Pode, né? Pode. Aliás, agora, diante disso, nós devemos procurar tratar pacientes sem transfusão de sangue. A questão aí do PBM, ele é diferente da transfusão de sangue, porque a transfusão de sangue, deixa eu fazer uma comparação aqui para a gente entender, né? A transfusão de sangue, você espera a queda do hematócrito, né? Aí você atinge um limite, aí você transfunde, né? Então, você sai, o paciente está com 10 de hemoglobina, hoje em dia você não transfunde mais com 10 de hemoglobina, né? E nós transfundíamos no passado, né? Quando eu entrei no curso de medicina, a gente tinha que transfundir com 10, né? Fazia quando o pessoal estava transfundindo lá com 10, com 8. Fazia o 9, né? Fazia abaixo. Mas a gente não tinha ideia do grau do que nós estávamos fazendo. Eu vou mostrar para a gente ter ideia do que estava acontecendo. Certo. Esses aí são alguns livros, né, que eu indico, quem quiser ler sobre essa nova, podemos dizer, nova especialidade, né, que no futuro vai ser, né, o PBM. Esse livro básico do gerenciamento de sangue eu botei maior, porque se você quiser ler só um, leia ele. Ele dá todos os passo a passo para você montar um programa no hospital de gerenciamento de sangue, além de contar a história da medicina um pouco, né, para quem gosta da história, a história das transfusões de sangue. E comece a ler, eu recomendo o estudante começar a ler pelo capítulo 18, que vai falar sobre transfusão de sangue e o que é que nós esperamos de transfusão de sangue, né? Esse aí nós já comentamos do estudo, né? Volta. Acho que ele está, sim. Esse aí eu acho que nós, sim, vimos agora. Eu acho que o vídeo, eu me perdi aqui no último vídeo, mas eu vou comentar esse trabalho, é o seguinte. Esse aí foi 495 trabalhos, né, em que eles viram novamente sobre o resultado das transfusões de sangue. 59, quer dizer, quase 60% é pior para o paciente, em vários cenários clínicos. E em outros cenários, né, quase 30%, tanto faz o médico prescrever ou não prescrever, o paciente não vai piorar, mas também não vai melhorar. Só que em 12 situações clínicas, 12%, o sangue parece melhorar, então vale a pena o médico transfundir ou indicar a transfusão. Então, de 100 transfusões de sangue que a medicina usa na prática atual, na prática médica de transfusão de sangue atual, apenas 12 tem benefício para o paciente. Então, se você começar a aplicar um PBM, não precisa comprar equipamento, só em reduzir as transfusões desnecessárias, né, e aquelas duvidosas, você reduz 88%. Aí você só vai se concentrar em 12. Aí vai ter uma vantagem para o banco de sangue. Você não vai ter aquele problema de carência de banco de sangue, porque você está usando só nas situações necessárias, né? Você acha que também tem uma força do banco de sangue para que fomente mais transfusão? Mais transfusão? Não, pelo contrário. Eu trabalho com um hematologista, né, que ele pediu para me fazer palestra lá. Até porque as doações não são tantas. Porque o hematologista ele fica preocupado, né, porque ele vê transfusões que não devem ser feitas, né. E teve um médico hematologista lá ele conversando comigo, ele diz: Helder, toda esterectomia solicita reserva de sangue. E eu fiz um trabalho aqui para provar que isso não tem sentido nenhum. Um ano, sabe quantas pacientes foram
transfundida de esterectomia 1 ano. Nenhuma. Nenhum. É só dinheiro jogado fora, porque é caro. A reserva o sangue. não volta? Ela volta, mas ali você gasta dinheiro para tipar o sangue, você gasta dinheiro para separar aquele sangue, para ir para o hospital. Um profissional que se desloca, essas coisas. Alguém que precisava daquele sangue, os 12% deixou de usar porque foi para um local que não tinha necessidade, né? E além do mais, você pode fazer uma cirurgia que vai sangrar 3 litros ou até mais, sem transfusão de sangue. O centro cirúrgico, com o PBM, você pode zerar as transfusões de sangue praticamente, né? Eu acho que tem mais algumas imagens aí que a gente pode até... Vou começar aqui também daqui a pouco um pouquinho da resolução. Existem 2 resoluções no Conselho Federal de Medicina, uma é a 2232 de 2019 e a outra é a 1021 de 80. Não é? Elas não proíbem, não é, as transfusões, também dá o direito, principalmente essa de 80, a autonomia, respeitar a autonomia do paciente. Você já fez um estudo sobre essas resoluções do Conselho Federal? Não, eu trabalhei no CRM, né, um tempo como conselheiro, né, tudo, mas o Conselho ainda, ele usa muito a resolução de 1980, se não me engano, antes da Constituição, né, um pouco antes. Sim. E nessa resolução, isso não é uma lei, né? É uma resolução para orientar os médicos, né? Essa resolução, a meu ver, né, ela autoriza o médico a transfundir só iminente risco de morte, né? O paciente autoriza. Sim. Mas, no meu entender, ela não proíbe o médico de tratar sem sangue. Então, ela diz assim, olha, eu posso fazer porque o conselho está me orientando. Mas ela não está proibindo o médico de, não, você não pode tratar sem sangue iminente risco de morte, né? Então, eu acho que ninguém é proibido aqui no Brasil, mas se você for nos Estados Unidos, você não pode fazer isso, né? Iminente risco de morte, você tem que tratar sem sangue. Se o paciente sem sangue? Sem sangue. O paciente... Ele não quer sangue, você tem que respeitar. Aliás, lá tem uma amiga minha que passou 10 anos morando nos Estados Unidos. E ela diz, Helder, se um paciente chegar e disser que não quer ser entubado, nem fazer traqueostomia, a gente não pode fazer nada. São as diretrizes antecipadas, né? Exatamente, ele tem um documento que forma. Então, lá, se o paciente não quer sangue, ninguém vai atrás. Já está determinado, a justiça já chegou lá no que é o Supremo, aqui é o Supremo lá. Está tudo, o médico, todo mundo... Consolidado, né? Está tudo pacificado. Acho que a comunidade portuguesa, por exemplo, na Europa, né, também todos seguem essas linhas. Porém, aqui no Brasil fala, também tem no Código Penal trata sobre a emissão de socorro. Omissão. A omissão de socorro. A omissão é quando você não faz nada, né? No caso aí, ou eu faço o sangue ou eu faço o PBM, né? Que é o tratamento sem sangue. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. A omissão é eu cruzar os braços, e você não quer sangue, então não vou lhe tratar. Aí é a omissão, né? Assim, numa emergência, o médico não vai fazer isso. Tem uma distanase. A pessoa abandonar o paciente, mas... Uma eutanásia passiva. O que o médico ele se incomoda é porque ele acredita que o sangue é melhor, o resultado é melhor do que o sangue salva a vida. Depois nós vamos explicar como é que o sangue salva a vida. Mas o tratamento sem sangue salva mais. Só que ele não conhece, ele não saiu da universidade, eu acredito que eu e nem você fomos apresentados ao tratamento sem sangue. A gente foi apresentado ao tratamento com transfusão de sangue. Eu lembro muito bem de uma palestra, né, com uma professora, não vou dizer o nome até porque eu respeito, né, que ela fazia obstetrícia, tinha uma mãe que era multípara, 10ª gestação, o útero não respondia com a contração e precisava fazer uma esterectomia e indicar do sangue. E ela indicou. Só que o esposo foi contra e a esposa estava ali e ela... conversando, talvez tenha necessidade de fazer o sangue, e a esposa disse, olha, eu prefiro ser castigado do que morrer e deixar meus 10 filhos sem mãe. Uma situação desesperada. E ela fez o sangue e no final a mãe perguntou se foi feito, ela negou, o que a gente chama de mentira piedosa dentro da medicina, né? E diz que, eu sempre digo, dois profissionais podem mentir, né? O poeta, que mente por necessidade, e o médico por circunstâncias.
né? Essa foi uma questão circunstancial dela mentir, dizer que não fez quando fez. Embora que os prontuários devem ficar registrados lá, ela deve ter... Sim, pela questão legal, né? Tem que estar tudo lá. Então, a gente ainda vive, você acha que perspectivas hoje aqui no Brasil? Por exemplo, existe esse manejamento, né? Como é que chama? O gerenciamento do sangue do próprio paciente. Do próprio paciente. E já existem protocolos aqui no Piauí, no Brasil? Que estudos você tem? Essa política da Organização Mundial de Saúde, ela anunciou que vai enviar os protocolos, né, de tratamento sem sangue para todos os... Isso foi em 2021, ela ia pedir um prazo de 2 anos, né? Então não deve estar mais recebendo, né? Mas você encontra esses protocolos que não é oficial da organização, mas você encontra nos livros, né? Você encontra trabalho científico. Aqui tem um trabalho publicado pelo Dr. Antônio Alceu, cardiologista, em que nesse trabalho ele mostra todos os detalhes, né, de como fazer um tratamento sem transfusão de sangue, na hemorragia, na anemia. E tem um site brasileiro, né, que é o bloodless.com.br, que ele dá todos os protocolos. O paciente está com hemorragia grave, você encontra lá o tratamento, né? Isso aí. E a nossa visão do que você falou da gestante, né? Sim. Eu estou fazendo mestrado agora nessa área de autotransfusão em obstetrícia, que aqui no Brasil é inexistente, né? Mas na literatura existe, né? E de um dos trabalhos, eu botei até aí, né? De um médico comparou aquelas mulheres que têm ruptura uterina, é uma emergência médica, a criança morre 100% das vezes, infelizmente, e a mãe tem um risco de, com transfusão de sangue, a mortalidade de 15%. Então, lá onde ele teve... tá aí. Obrigado aí. Então, aqui nessa revista de hematologia do Brasil, né, que é brasileira, essa revista aí, ele citou esse trabalho para ver o resultado quando não se faz sangue na paciente que teve uma ruptura, na paciente teste de Alvar, teve uma ruptura uterina, com o mesmo grau de perda de sangue das outras pacientes que foram tratados com sangue. Quem é que você acha que teve mortalidade maior? Quem teve a mortalidade maior. A gente imagina que fosse... Aqui não foi feito sangue. Que não foi feito. Aí quando ele foi comparar graus de anemia e grau de choque, igual... Mas aí também tem um tempo maior de atendimento, né? Vamos supor, ele está dentro do hospital. Exatamente. Né? Ele tentou mesmo graus para não ter nenhuma... Mas você vê que, embora não salte os olhos, né? 15, que é o botei de vermelho, que é o que recebeu transfusão de sangue, e as que foram tratadas sem transfusão de sangue é 12, né? Então, embora não seja algo assim tão diferente, mas a gente esperava, né? Eu acreditava que o paciente que não recebesse sangue teria que ter 30% de mortalidade. E você não encontra isso em trabalho nenhum. O que a gente imagina não está. As evidências mostram o contrário, quando a gente viu aí no vídeo, né? Mostra o contrário. Maravilha. A gente tem um repórter de rua aí que ele vai fazer inicialmente, ele vai mostrar onde é que ele se encontra e depois vai fazer umas perguntas. É um colega cirurgião, tá bom. A gente resolveu fazer essa parceria, conterrâneo da minha cidade. Cirurgião geral, como eu? Ele, geral, mas ele se tornou notável em bariátrica, né? Sim. Filho, Antônio de Pádua. Eu sou cirurgião bariátrico. Então vai ficar bem à vontade aqui. Vamos gravar aqui, nós estamos na confraria da Viçosa, aqui com o Robson, filho do seu Dioclésio, o Hélito, filho do seu Vivaldo, morava na mesma rua que você, e outros amigos aqui viçosenses, que assinam o ponto aqui na praia todos os dias. Pois meu amigo Gerson Cababon, olha, o nosso entrevistado, segundo nós comentamos, ele é testemunha de Jeová. Muito bem. Agora, pergunta para ele, para o nosso entrevistado, por quê? Baseado em quê?
o testemunha de Jeová não toma sangue, que é a primeira coisa que vem na nossa memória, não festeja aniversário, não festeja Natal, Ano Novo, não cumprimenta um amigo ou a um colega no dia do seu aniversário, enfim, uma série de coisas que só o lado cristão, só o lado católico sabe reconhecer. Pergunta para ele essas informações e qual é, por exemplo, a medicação que pode substituir o sangue humano quando há necessidade de transfusão. Um abraço grande, recomendações aí ao seu entrevistado e um beijo no coração e até logo. Professor meu que é Antônio de Pádua também. Né? Também, muitas coincidências. O Gerson, o Odilon e Antônio de Pádua. Antônio de Pádua. Bem, Antônio de Pádua fez várias perguntas, né? E, bom, a questão religiosa que eu não gostaria de discutir, por que é isso, é aquilo, é uma questão religiosa, né? Questão de fé, né? Por exemplo, a Testemunha de Jeová, ela não aceita ir para a guerra matar ninguém, né? É uma religião que não aceita pegar em armas para matar outra pessoa. Né? Aquele filme O Último Soldado, me sensibilizou bastante, que relata a história de um soldado americano que ele ia ser julgado pela corte marcial. Porque ele não queria matar nem usar armas. Exatamente, a Testemunha de Jeová tem esse mesmo pensamento. Eu não posso matar uma pessoa porque é meu inimigo, né? E ele se tornou um herói, né? Foi quem salvou mais gente, inclusive aqueles que pegavam pesado em cima dele. Então, existe aí a questão religiosa de porque o Testemunho de Jeová tem determinado costume, mas é um costume religioso que não mata ninguém, né? Agora, o costume de pegar em arma para matar pessoas, o Testemunho de Jeová não aceita isso, né? Mas ele quer saber aí, na parte médica, né? É sobre a questão de qual é a droga que substitui o sangue, né? O sangue, ele é insubstituível. O sangue que vai para o banco de sangue, ele volta outro. Ele vai um sangue bom e volta um sangue com hemácias diferentes, né? Que obstrui a nossa microcirculação, né? Eu acho que é o próximo vídeo que vai mostrar o que é que acontece quando você faz uma transfusão de sangue, a gente examinando a microcirculação. Porque a macrocirculação é excelente, o sangue aumenta a pressão, tudo. Mas na micro, o problema é na micro e você morre mais pela micro. Então, ele falou alguma coisa antes de mostrar esse vídeo com relação à questão de algumas comemorações, de cumprimento a algumas pessoas, existe isso? Ele falou várias coisas. Questão de aniversário, a Testemunha de Jeová não comemora, né? Sim. A minha mãe comemora aniversário, ela liga para mim, mas eu respeito, né, a opinião dela, tudo, porque é o costume das pessoas, né? Mas a Testemunha de Jeová não tem esse costume, né? Mas por quê? Existe alguma explicação? A explicação é porque os cristãos do primeiro século e o judeu, eles não comemoravam aniversário, né? Jesus não comemora o aniversário dele, você pode ler a Bíblia, né? Mas estava em boda de Caná, lá na festa, e se não fosse casamento. A presença... Sim, casamento. Casamento, mas você pode ler a Bíblia, Jesus não comemorou o aniversário, e nem existe história de que os judeus, até determinada época, comemoravam, e Jesus era um judeu, e os cristãos também não tinham, né? Então, isso é uma questão de costume, né? Você tem pessoas que não comem carne de porco por questão religiosa, né? E nem por isso essas pessoas são piores ou melhores do que a gente que come carne, né? Eu não sei se você come, né? Vegetariano. Então, um vegetariano não é melhor do que a gente, porque ele come e a gente não aceita e tal, né? Até eu tenho a minha filha vegetariana e ela fica fazendo algumas piadas, diz, olha, a pessoa aceita tudo, né? Mas no dia que o filho disse que para o pai que é vegetariano, o mundo acabou, né? Como se vegetariano fosse algo assim, de outro mundo, um pecado, não é, né? Mas
Eu gostaria de voltar para a questão médica. Vamos pedir o vídeo agora para explicar a microcirculação, mais ou menos isso. O vídeo é por que as transfusões estão causando dano. Certo. Blood is a complex biological fluid. A great deal of work has been done to understand the multiple biochemical and biomechanical changes that take place once it is removed from its host and stored. However, the possible clinical implications of transfusing this stored biological product are only beginning to be better understood. Dr. Andreas Meyer-Hellmann and colleagues from the Helios Clinic, Erfurt, Germany, used a cytoscan to film the sublingual microcirculation pre- and post-transfusion in a patient with severe gastrointestinal bleeding. The patient's hemoglobin fell to 2.8 grams per deciliter. This video shows the microcirculation after initial resuscitation within a cellular volume expander. What red blood cells are left are circulating through all the multi-cell and single-cell capillaries. The next video shows the same microcirculation after the transfusion of 3 units of stored allogeneic red blood cells. Clearly, here there is reduced flow. Single-cell capillaries are swollen. There is uneven distribution of the red cells, blockage and sludging, and many areas where there are no red blood cells in contact with the tissues. This work starts to provide insights into the possible mechanisms underlying the limited evidence for transfusion efficacy. Aí ele parou no que a gente pode fazer, né? Sim. Então vamos explicar o que aconteceu aí, né? Tem outro vídeo? Não, vamos comentar isso aí, né? Tá certo. Depois desse tem uma imagem que mostra o aparelho que foi feito, né? Tem o que ele fez num aparelho, chama o microscan, o CitoScan, né? E eu já pedi para ele botar, mas o que é que o senhor entendeu ali do que acontece antes e depois de uma transfusão? Não é bem minha área, mas assim, em tudo correm riscos. Sim. E você estabelecer qual o risco maior, né? É o risco maior em fazendo ou não fazendo. Bom, a gente está convicto de que a volemia é necessária para manter o paciente, né? Expandido e assim por diante. Quanto a essas questões da microcirculação, os efeitos de um colóide, vamos poder chamar assim, de um produto, que ele chama, né, que está lá armazenado, né? Então, os riscos, como você fala, de tromboembolismo pode acontecer. Certo. Aí, então, é o seguinte, ó. Hoje, qual é a indicação, como é que o médico, o que é que ele usa de parâmetro para indicar uma transfusão de sangue? É a hemoglobina e o hematócrito, né? Que diminuímos, antigamente era 10, aí vimos que 10 não é bem, aí diminuímos para 7 e tal. Mas no futuro, eu não sou profeta nem nada, né? Mas eu estou dizendo isso baseado no que esses pesquisadores estão utilizando. Esse aparelho, o microscan, o CitoScan, ele vai aqui, como ele está mostrando ali na figura, ele vai na circulação sublingual e vê o que é que está acontecendo na microcirculação. A transfusão de sangue, o objetivo dela, é lógico, é manter você com volemia, com pressão, mas para quê? Para que você tenha uma microcirculação funcionante, certo? E ela pode até fazer isso, mas também ela pode fazer o que nós vimos no vídeo, que é fechar a microcirculação. Lógico que ela não fechou toda a microcirculação daquela paciente, mas aquela paciente ficou pior depois da transfusão de sangue. É por isso que quanto mais transfusão, mais você fecha a microcirculação e maior a mortalidade. Então, hoje em dia, você conversando com qualquer hematologista, ele vai pedir para você fazer menos transfusões de sangue, né? Porque se você tentar corrigir o hematócrito até 10, você vai fechar a microcirculação desse paciente. Então, no futuro, os médicos vão transfundir não baseado na hemoglobina. Isso aqui é algo que eu estou dizendo, pode ser que não aconteça isso, mas eles vão transfundir baseado na densidade capilar funcional. Quer dizer, se você está transfundindo e você está vendo que os capilares estão fechando, você está piorando a situação do doente. Então, você vai parar a transfusão, talvez no meio, ou uma bolsa, você vai parar.
Aquela paciente que nós vimos no vídeo, os capilares estavam abertos, embora a hemoglobina estava 2,8. O que é que eles fizeram? Porque com soro fisiológico, quando você hemodilui, a viscosidade do sangue cai e os capilares fecham. Então, abaixo de 3 ou 4 de hemoglobina, os capilares começam a fechar por falta de viscosidade. Quando você começa a fazer sangue, a viscosidade começa a subir, os capilares começam a aumentar. O sangue autotransfudido, na cirurgia, a autotransfusão é excelente para isso. O do banco de sangue, ele é bipolar. Ele começa a corrigir e depois ele começa a fechar, porque as hemácias são alteradas, né? Essas hemácias não são normais. Elas sofrem um processo que a gente chama lesão de estocagem, onde ela perde a carga elétrica, elas passam a aderir. Elas são rígidas, porque a hemácia normal, se fosse pegar, seria uma esponja, né? A hemácia do banco de sangue é mais rígida. Então, ela começa a causar obstrução na microcirculação, certo? É por isso que o sangue do banco de sangue, como respondendo aqui o Dr. Pádua, ele não é substituto para o sangue nosso que está circulando aqui. Aí, no caso, a autotransfusão. A auto feito na hora ali é melhor. É melhor. Existem algumas patologias, obviamente esse transplante que a gente está falando são glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas e também os plasmas. Sim. E existem algumas patologias que são dependentes, por exemplo, algumas anemias, né? Falciforme, algumas. Existe também alguma sugestão ou estudo né? sobre isso? Então, é o seguinte, a medicina está evoluindo, esse PBM começou na cirurgia, só que ele está evoluindo em todas as áreas médicas, ele está invadindo todas as áreas médicas. A anemia falciforme, a gente sabe que os pacientes recebem muitas transfusões de sangue. O lugar que tem mais anemia falciforme é a África. Eles têm mais experiência do que a gente. E lá eles fizeram trabalhos mostrando que menos transfusão, menor mortalidade. Então, eles passam a evitar a transfusão utilizando um tratamento que seria aumentar... Eles usam EPA, usam vitaminas para estimular a produção de células, né? E os hematologistas usam a hidroxiureia, né? A hidroxiureia que é para nascer hemácias normais, né? Não hemoglobina normal, que é a hemoglobina fetal, né? No caso lá. Aí, é só para a gente ter a noção, as células vermelhas aí são as células que estão circulando no nosso corpo. Elas são como esponja, elas não vão obstruir os capilares. Mas quando ela volta do banco de sangue, devido à lesão de estocagem, elas voltam rígidas, com a capacidade de se aderir uma a outra e se aderir ao endotélio capilar. É por isso que você viu aquela microcirculação piorar, né? Então, a transfusão do banco de sangue, ela não substitui 100% nosso sangue. Ele não é um substituto bom. É por isso, mais uma vez eu digo, o PBM veio para melhorar isso. Você pode começar um PBM em qualquer nível de hemoglobina e hematócrito e você não prejudica o paciente. A gente vê que a medicina está evoluindo. Sim. Mas está evoluindo para um lado, evoluindo para o outro também. Está evoluindo para... substituir, obviamente, esse sangue estocado, etc. Tal, ele também está evoluindo no sentido de minimizar esses efeitos, lesões, né? Mas, infelizmente, elas continuam existindo, a gente não sabe como resolver isso ainda, né? Você sabe que antigamente era impossível fazer transplante de fígado sem sangue. Sim. Na minha época, me chamava para fazer a apresentação, né? Eu dizia, dá para fazer muita coisa sem transfusão de sangue, mas tem duas coisas que não dá para fazer. Transplante de fígado e transplante de medula óssea. Na época que eu fazia isso, já estavam fazendo, só que o conhecimento não estava ali chegando aqui no Brasil, no Piauí, né? E alguém já tinha feito. Em 1996, a doutora Patrícia Forte, lá do Hospital dos Estados Unidos, da Pensilvânia, né? Ela estava fazendo os primeiros transplantes de medula óssea sem sangue. E mais ou menos na mesma época, estavam fazendo o primeiro transplante de fígado sem transfusão de sangue. E aí, essas duas situações envolvem plaquetopenia, anemia. No fígado envolve perda de fatores de coagulação, né?
E nós tivemos um caso de uma paciente em Teresina que fez transplante de fígado sem transfusão de sangue em Fortaleza. Só que ela teve um problema no pós-operatório. Ela era de Teresina e foi para Fortaleza? Porque lá em Teresina não faz, né? Foi para um centro maior, Fortaleza. E Fortaleza, esse vídeo aí está traduzido graças ao EMOS de Fortaleza, né? Que traduziu esse vídeo é da Austrália, né? Esse vídeo foi feito para divulgar o PBM para a população, para os pacientes poderem aceitar o tratamento sem sangue, que agora o processo é o contrário, né? E o EMOS conseguiu autorização e aí nós estamos assistindo graças ao EMOS, né? O EMOS Centro do Ceará. Ela foi para Fortaleza, era uma senhora de 60 anos, foi para Fortaleza, fez o transplante de fígado, foi tudo bem, a equipe cooperadora, tudo sem sangue. Só que algumas horas depois ela teve uma hemorragia intraabdominal e foi levada rapidamente para a cirurgia. Hematócrito e hemoglobina no final dessa cirurgia, hematócrito 10, 11, hemoglobina 3,5. E aí elas entraram em contato com o médico, né, da família e disseram: o que é que nós estamos fazendo? Os médicos estão apavorados, disse que ela vai morrer e tal. Aí o médico orientou: faça 40 mil unidades de EPO, comece o ferro e aguarde aí um pouco. Aí no terceiro dia a paciente estava sentada já na cama. Foram feitos 3 transplantes, ela e mais 2. As 2 receberam sangue. Ela que foi reoperada por sangramento. Infelizmente, aquele sangue era para ter sido devolvido com autotransfusão. Não foi, ela ficou anêmica, lógico. Né? Quem teve alta foi ela que não recebeu sangue. As outras 2 ficaram lá internadas ainda, mesmo sem reoperar, por conta o sangue atrasa a recuperação do paciente. Prolonga a estadia de UTI e hospital, né? Isso eles viram muito em cirurgia cardíaca, né? Maravilha. Isso é um caso isolado, mas eu lembrei desse caso. Assim, do ponto de vista jurídico, você tem visto alguma condenação de um médico? No CRM? Sim, e na justiça comum? Não, assim, eu tenho 2 ou 3 relatos de médicos que foram condenados na primeira instância pelo CRM de São Paulo, mas o Conselho Federal inocentaram ele, dizendo que a obrigação do médico é respeitar o direito do paciente, né? Isso aí. E também eu acho que existe, à medida que esses conhecimentos vão chegando na população em geral, os médicos vão ter que se acostumar, porque a maioria dos pacientes que procuram tratamento sem sangue nos Estados Unidos não é mais testemunho de Jeová. É o paciente que não é testemunho de Jeová. No final desse programa você nos convida, né? E o programa assim também para um chamado, né? Para que todos os profissionais de trabalho, urgência e emergência possam se sensibilizar e também dar uma olhada, dar uma pesquisada sobre essas literaturas. Que vai ser o futuro. Que vai ser o futuro. Não tem como o médico que não trabalhar com isso... A gente acredita, assim, até do ponto de vista dos efeitos que você está falando, de algumas lesões, de micro-lesões que você não sabe ainda como se comporta, né? O sangue estocado e feito, né? E assim também como substitutos, óbvio, né? Alguns tipos de outros que venham a ofertar ao paciente e suprir esse seu estado hemodinâmico e assim também evitando outras infecções. Você lembra daquela paciente ali, a hemoglobina dela estava 2,8, né? Aquela do vídeo, comparando a microcirculação, 2,8. Os capilares estavam abertos. Era para estar fechado se ela tivesse feito só soro fisiológico. Por isso que o paciente que faz só soro fisiológico, ele se recupera com a transfusão de sangue, mesmo a transfusão de banco de sangue, porque você aumenta a viscosidade do sangue, os capilares abrem. Mas ela não fez a transfusão de sangue, mas estava com os capilares abertos, porque eles fizeram um líquido de alta viscosidade. Não é qualquer colóide, né? Tem que ser um colóide com alta viscosidade. E essa viscosidade, ela é lida, entre aspas, pelo endotélio capilar, ele libera óxido nítrico, o capilar abre. Se você fizer só soro fisiológico, com hemoglobina abaixo de 4, não tem isso, o paciente tem um fechamento. Então... Perfeito. Obviamente, assim, sou católico, você é testemunha de Jeová, todos nós somos irmãos em Cristo, né? Mas você poderia mostrar, assim, no final do nosso programa, alguns pontos em que, do ponto de vista espiritual,
né? O Testemunho de Jeová deve continuar defendendo essa não realização de transplantes, né? Fugiu uma palavra. Não, transplante, não. As testemunhas de Jeová não são contra transplante. Não, transfusionais. Né? Veja bem, transfusionais de sangue. as testemunhas de Jeová, elas não aceitam o sangue para elas, né? Sim. Você não vê testemunha de Jeová fazendo campanha contra a transfusão de sangue. Sim. Em lugar nenhum do mundo isso acontece, né? Então, as testemunhas de Jeová, elas não querem o sangue para si, né? Mas elas não fazem campanha para ninguém receber. As testemunhas de Jeová entendem que elas são pacientes de risco maior. Tanto é que elas assinam um documento para isentar o médico de qualquer coisa, né? Elas entendem isso porque os médicos falam isso e elas acreditam no profissional, né? Certo? Então, as testemunhas de Jeová, elas continuam. Isso que nós estamos vendo só vai aumentar o desejo delas de não receber sangue. Maravilha. Nós agradecemos a sua presença aqui. Existe uma foto aí de nossa, com mais 2 colegas, um é o Cristiano e o outro, o nosso amigo biólogo Danilo. Nosso Danilo. Olha aí que 4 cabos bonitos, né? Maravilha. Então, professor Helder Sérvio, nosso agradecimento, um abraço a todos daquela terra bonita lá do Piauí, terra quente. Fria, lá é fria. Tá certo? E que Deus abençoe e continue sempre assim dentro da sua verdade, lutando por melhores condições, tanto para os que são testemunhos de Jeová, mas a gente não quer uma benesse dessa só para nós e possa estender às outras pessoas. Todo mundo se aproveita desses conhecimentos médicos, né? Que todos possam usufruir desse avanço da tecnologia. E eu agradeço muito a oportunidade que o senhor me deu. Muito obrigado. Então agradecemos ao Dr. Helder Sérvio e agradecemos a toda a equipe da TV Mar, assim como também os nossos telespectadores e todo o povo da Ultraplast. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.